Agora, pegue na sua mão a palavra de Deus e você sente aí na sua casa, você pode sentar, você pode ficar de pé, mas agora pegue a Bíblia Sagrada e abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Deus falou comigo nessa palavra e eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra, tá bom? Aleluia! Já pegou aí? Então vamos lá, vamos à palavra aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 1 e eu quero que você anote algumas palavras aí, que você traga à memória a tudo aquilo que eu vou falar aqui. Esses 3 pontos, essas 3 palavras aqui que a gente vai discorrer nessa mensagem de hoje. Muito forte, muito interessante, de uma maneira ilustrativa para a nossa realidade. Vamos lá, capítulo de número 4, versículo 1. Certo dia, a mulher. Então grava essa frase, essa palavra. A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido. Então grifa aí na palavra meu marido. Morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio o credor. Então grifa aí na palavra credor, que está querendo levar meus 2 filhos escravos. Deixa eu te falar aqui, antes da gente começar a ministrar a palavra, eu quero te dizer que o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você deve ler o Antigo Testamento sempre com a ótica do Novo, trazendo para o Novo, trazendo com uma revelação para o Novo Testamento. E é claro, tudo aquilo, toda a promessa que é liberada, a gente precisa se colocar dentro dessa história. Eu quero que você se veja dentro dessa história. No sentido espiritual, a gente vai trazer para a nossa vida essa grande revelação. Então, deixa eu te contar um pouco desse contexto, dessa situação dessa mulher. Olha só a causa dela. A mulher, ela era esposa de um dos alunos da escola de profeta de Eliseu. Você veja só, o homem de Deus, o grande profeta Eliseu, muitos homens deixavam tudo para seguir os ensinamentos do homem de Deus. E aqui você sabe que eu sempre digo isso para você: olha a importância de você andar, de você receber de alguém. Tem pessoas hoje que têm uma mentalidade muito contrária ao discipulado, a receber ensinamento de alguém muito mais experiente. E aí a gente vê Deus na vida de Eliseu, ou ver Deus na vida de grandes homens que Deus tem levantado. Se você entende essa mensagem, dê um glória a Deus por isso, porque Deus vai te abençoar. E é dessa maneira que se segue a hierarquia na casa do Senhor, e dessa maneira Deus libera a bênção sobre a vida daquele que honra os seus profetas. Muito bem, então essa mulher, ela veio colocar uma causa muito triste, porque o seu marido havia falecido. E é claro, ela veio com esse pesar, com essa tristeza. Meu marido morreu, um homem temente a Deus, Eliseu. Ele foi embora, ele me deixou, e me deixou com dívidas. Olha só, era um marido, mas vamos falar do marido, um marido temente a Deus, um homem de Deus, um homem que guardou o seu coração na causa do Senhor. E eu queria destacar isso: todo aquela que serve ao Senhor com um coração íntegro, com um coração puro,
que serve ao Senhor, olha, te digo com você, quero cravar isso, nunca vai ficar desamparado. Há sempre uma herança para ele. Deus honra aquele que o teme. Deus escuta as suas orações. Muito bem, o marido era um homem de Deus, mas veio a falecer. E agora ela tem um problema, porque ela está falando, e é claro, eles contraíram dívidas, e um credor, olha só, aquele homem veio cobrar a dívida, e na época, a escravidão acontecia, e por não ter dinheiro, ela diz, olha, ele avisou, ele disse, olha, é o seguinte, eu vou levar os teus 2 filhos, eu vou levar comigo porque você precisa pagar a dívida. Ela ficou desesperada, e ela vai para Eliseu, e é interessante, olha, você pode anotar aí, o nome Eliseu, o nome do Eliseu significa, ele é Deus, olha só, então ela vai até Deus, ela vai até o homem de Deus, o representante de Deus, e diz, olha, eu tenho uma grande dívida, e ela diz, sobre o credor, vamos focar aqui também no credor, né? O credor vai lá, vai falar duro, vai falar forte, eu vou levar os teus filhos, então ela está muito nervosa. E aí, o outro ponto é os filhos, né? Que eu falei e acabei não destacando. Os filhos, o bem mais precioso daquela mulher. Perdeu o marido temente a Deus, o homem de Deus, e agora, se ela ficar sem os filhos, olha como isso se desenrola espiritualmente. A mulher, trazendo para a nossa realidade de igreja, a mulher representa a igreja. O marido representa temente a Deus, homem de Deus que morreu, representa quem? Jesus Cristo. O credor, quem é o credor? Quem é o acusador? Quem é o adversário? Ele tem esse papel. Satanás. E os filhos? Então, espiritualmente falando, deixa eu te falar e já envolver essa mensagem muito especial, e eu quero poder rapidamente passar ela. Porque a mulher, e eu quero falar isso importante, isso é tão importante, quando eu vi essa revelação, fiquei pensando, meu Deus, olha que coisa linda, sabe, a mulher perdeu o marido, mas trazendo isso para a igreja, Jesus morreu pela mulher, e todas as dívidas da mulher, ou da igreja, foram pagas. Mas sabe qual é o papel do acusador, do credor? É bater na porta todos os dias. E se você falha como igreja, se você igreja, você mulher, você homem, você contrai alguma dívida, você comete um erro, ele está lá para te acusar. E ele está lá para te dizer, você tem uma dívida, eu vou levar os teus filhos, ou seja, eu vou levar a tua identidade. Você não é filho não, eu vou levar a tua herança, porque você não é filho, porque você não é digno, porque você não é filho de Deus. Não é assim? Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que o Eliseu falou para ela? Disse assim para ela, mulher, o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? Aí ela disse assim, ficou calada. Aí Eliseu disse, eu tenho a resposta. O que você tem em casa? E foi, sabe, foi se aprofundando. Aí ela disse assim, eu não tenho nada em casa. Como nada? Aí ela pensou, eu tenho uma botija insignificante, uma botija com um pouco de azeite na minha casa. Sabe, muitas vezes é isso que a gente pensa, né? Que diante das acusações, Satanás quer nos colocar lá embaixo. Quer dizer que você não tem nada, que você é um pequeno vaso de barro, né? Um vaso sem glória nenhuma. E é verdade, irmãos, nós somos esse vaso mesmo, frágeis. Mas dentro de nós há um poder.
Dentro de nós há azeite. Você que está aí na sua casa, talvez você está se sentindo a pior pessoa. As acusações têm vindo contra a sua vida. As lutas têm vindo contra a sua vida. Satanás tem tentado te acusar de várias maneiras e você tem ficado cada vez mais para baixo. Dentro desse vaso, meu querido, eu quero te fazer uma leitura rapidamente. Eu sei que eu estou demorando demais, porque eu quero passar essa mensagem aqui, mas eu preciso ler para vocês algumas coisas importantíssimas na carta de Paulo, segunda carta de Paulo, capítulo de número 2, segunda carta de Paulo, capítulo de número 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, versículo de número 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Olha só, um tesouro que está dentro de nós em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Satanás diz assim: você não é nada, não é isso? Deixa eu ler com você outro texto, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28, olha o que está escrito: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Se você hoje tem ouvido uma acusação e se Satanás tem dito: olha, eu vou levar tudo que você tem, eu vou levar a tua identidade, você não é capaz, você não é nada, o grande eu sou, o Senhor Jesus, Ele é na sua vida. Isso importa. Ele colocou a justiça dele em nós, e nós somos hoje feitos justiças de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Eliseu disse assim: você tem esse pequeno vaso, você tem esse excelente produto dentro do vaso de barro, então chame toda a sua vizinhança. Igreja, faça isso, chame toda a sua vizinhança, chame os filhos, manda trazer todos os vasos, e aí você fecha a porta. Você vai fechar a porta para os teus adversários, você fecha as portas para os teus acusadores, e agora você vai ter um particular comigo. Você, filho, vai ter um particular comigo. E ela viveu um milagre com os seus filhos. Ela pegou o vaso, coloca aqui esse vaso maior, e aí ela foi derramando, encheu o primeiro vaso, encheu o segundo vaso, encheu o terceiro vaso. Eu libero sobre a sua vida, meu querido, minha querida, um poder sobrenatural sobre a sua vida. Nenhuma acusação poderá alcançar a sua vida. Você vai colocá-las todas por terra, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E os filhos dela diziam: mãe, todos felizes, alegres, e diziam assim: mãe, está aqui mais vaso. Você sabe como é criança, você sabe como é filho, o filho todo animado, vendo aquela prosperidade, aquela abundância. Meu querido, se alegre por isso, se veja dentro dessa história. Você, igreja, o seu marido já deu a vida por cada um de nós, mas o seu marido não está morto, o seu marido está muito vivo. Jesus Cristo quer que nós nos despertemos hoje, quer que nós levantemos a nossa cabeça, quer que nós olhemos para Ele, quer que nós continuemos a andar, entendendo que a excelência é dEle, que o poder é dEle, que a glória é para Ele. Dê um glória a Deus aí na sua casa, onde você estiver, e diga: Senhor, eu quero começar a continuar, eu vou andar. Você que estava afastado, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não há outro caminho, não há outra saída. Entregue hoje a sua vida para Jesus. E você que estava aí desanimado, sem congregar, você que estava só na sua casa, até os medos, o pastor André ministrava isso,
Deus, o medo muitas vezes tem colocado tantas pessoas mortas espiritualmente, como ele mesmo pregava. Jesus disse: pare de chorar, mulher. Não foi isso que ele pregou domingo? Pare de chorar, o teu filho vai viver. Levante-se. Tocou no esquife, tocou ali no morto, e o morto levantou, ressuscitou. Se a tua causa estava morta, pastor, eu tenho uma causa na justiça há tantos anos, os meus acusadores, os meus adversários são maiores do que eu. Meu querido, em nome de Jesus, nenhum adversário poderá contra o Senhor, nenhum. Aleluia, glórias a Jesus. Eu quero ler mais um texto e vou concluir a mensagem, só para falar o seguinte, com relação à igreja, ao mover da igreja. Sabe, Satanás não vai acusar pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Você precisa, homem de Deus, mulher de Deus, buscar o Espírito Santo no domingo conosco, reunião da família, onde nós buscamos a presença de Deus, um ambiente tão maravilhoso, irmãos. O azeite, biblicamente falando, representa a unção de Deus, representa o Espírito de Deus. Jesus até conta uma parábola sobre as noivas prudentes, que encheram os seus vasos com azeite. Vai ter que encher os vasos de azeite. Veja só, a igreja primitiva, quando ela iniciou o trabalho, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus disse: vocês não desçam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, espera aí o cumprimento da promessa. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Diz a Bíblia que eles ficaram em um cenáculo fechado, em portas fechadas. Naquela porta fechada eles perseveravam em oração. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio como um vento veemente. E houve o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse retrato dessa história que eu te conto isso, é o mover pentecostal, é o mover do Pentecoste. Nós somos uma igreja avivada. Você é um homem de Deus, você precisa, fazer esse azeite ferver em você. E ser um multiplicador, e ser uma pessoa que passa a mensagem. Os vasos são cheios. Eu profetizo que vasos serão cheios. Eu profetizo que a sua vida está sendo cheia. Em nome de Jesus, seja cheio, seja batizado com o Espírito Santo. Essa promessa já é uma evidência. Não é que ela já chegou, ela já é uma evidência clara. O Espírito Santo não está voando no céu. O Espírito Santo não está voando pairando sobre as águas. Não, meu querido, o Espírito Santo, ele habita em você, ele está dentro de você, ele já faz morada em você. Então comece a declarar, comece a dar liberar línguas estranhas, comece a liberar o ministério que nos foi dado. Não aceite acusação nenhuma. Você vai andar sobre todos os problemas. Oh, glória a Deus. E eu vou fazer uma única leitura aqui, vou fazer essa leitura e aí a gente encerra, tá legal? Mas eu quero que você anote aí na sua casa, Romanos capítulo de número 3. Olha só, que texto muito forte. Eu vou ler a partir do 23 ao versículo de número... Vai acompanhando comigo, esse versículo eu só quero ler, anote aí e você lê em casa, tá bom? Fortalece a tua fé, meu querido. Pois todos pecaram. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O acusador fala isso: olha, você é pecador. Eu sei disso. Mas olha o que ele precisa ouvir: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio do marido, por meio do noivo, por meio de Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo sangue demonstrado a sua justiça.
em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe para você hoje. Uma fé sobrenatural. Você vê a história como ela trazendo para a nossa realidade de hoje, como ela se encaixa, como ela é interessante, como ela é bonita de se apresentar, de se entender. Então, quando você lê o Antigo Testamento, sempre veja com a ótica do Novo. Você entende o Antigo Testamento com essa ótica em Cristo Jesus. Sempre entendendo Cristo, sempre entendendo a revelação em Cristo Jesus. Aleluia. Meu querido, eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa, eu oro por cada vida agora, seja curada, seja curado. Se há algum espírito maligno de doença, de enfermidade, se alguma pessoa que está me ouvindo tem um problema físico, um problema com câncer, se foi diagnosticado com alguma maldição, em nome de Jesus, todas as maldições foram levadas por Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Sejam curados, sejam curadas aí na sua casa, no seu lar. Comece a levantar, você que estava há muitos anos paralítico, espiritualmente ou físico, seja curado, curada. Comece a ser curado desse câncer, comece a ser curado desse caroço. É um caroço visível, sai agora caroço, micose, coceira, pessoa que tem manchas pela pele, em nome de Jesus, passa a tua mão poderosa, a unção de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo, o Espírito de cura, comece a endireitar os pés dessa pessoa, comece a levantar os mancos, comece a levantar os cansados, dores na coluna, a pessoa que está com inchaço, um inchaço muito forte, receba na sua casa, receba aí onde você estiver, coloque a mão no lugar da doença, dor no couro cabeludo, nos olhos, alguma enfermidade, você que está com problema nos olhos, que não enxerga, está perdendo a sua visão, a partir de hoje, o Senhor Jesus te diz, o Senhor Jesus afirma, Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, seja você curado para a glória do Senhor. Vai embora todo mal, vai embora todo espírito sujo e imundo, caia por terra no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Viva Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus abençoe, meu querido.